Análise das eleições para a Prefeitura de Belém. Esse é mais um vídeo da TV Coiote, mais um vídeo trazendo informações sobre a conjuntura, sobre o cenário eleitoral nas principais capitais do país. Estamos na véspera do primeiro turno das eleições 2020, né? Agora no dia 15 de novembro, e vou cobrir o maior número de cidades possíveis. Não sei se eu vou conseguir passar de Porto Alegre em população, né? Eu já cobri todas as que tem população maior que Porto Alegre. Vou ver se eu consigo pegar algumas de população menor, mas eu acho que não vai dar. Eu vou avisando vocês, pessoal. Mas fica também a informação de que no dia 15 eu farei aqui a apuração dos votos. Vocês vão poder acompanhar a apuração aqui na TV Coiote. E eu fui o único que tratei sobre mais de 10 capitais. Inclusive, se você colocar no páreo os grandes jornais, inclusive matérias em texto. Só na TV Coiote você teve uma cobertura de um número tão grande de cidades que não ficasse restrita unicamente às pesquisas, mas também em outras questões, apesar das pesquisas contornarem tudo o que eu digo aqui. Certo, vamos para Belém então, começando com uma pesquisa do Instituto Ibope, tá? Vale destacar sobre essa pesquisa que ela foi feita entre o dia 21 e 23 de outubro. É 13 de novembro já, então já se passaram 20 dias. Algumas coisas podem ter mudado. Eu acredito que na essência as alterações não foram muito grandes. De qualquer forma, a gente precisa ficar atento. Como vocês podem ver aí na tela, lidera as pesquisas de intenção de voto o Edmilson Rodrigues do PSOL. Ele tinha 39 no dia 2 de outubro e agora no dia 23 de outubro tem 38% das intenções de voto. Permaneceu estável durante todo o período, todo o primeiro mês de campanha. Isso até reflete o desempenho do Edmilson, que já tinha concorrido em eleições passadas. Ele se manteve com uma intenção de voto razoável. O Edmilson Rodrigues, ele não é desconhecido pela população do Pará, de Belém em específico. Ele foi prefeito da cidade quando ele era afiliado ao PT entre 1997 e 2004. Mais tarde, ele muda de partido e vai para o PSOL. E continua concorrendo para a Prefeitura de Belém. Concorre em 2012, concorre em 2016, perdendo. Em 2014, ele é eleito deputado federal. Como deputado federal, ele se reelege em 2018 com a maior votação do estado do Pará, mostrando o capital político que ele tem. Certo? O Edmilson vai tentando e nunca consegue, né? Ele, por exemplo, perdeu do atual prefeito Zenaldo Coutinho. Zenaldo Coutinho cumpriu o segundo mandato, então não pode concorrer à reeleição. Perdeu no segundo turno no ano de 2012. Em 2016 perde de novo em segundo turno, do Zenaldo, do próprio, que se reelege. 52-48, por pouco o Edmilson não consegue vencer. Um dos maiores problemas que o Edmilson sempre teve foi no primeiro turno. Ele não tem tempo de televisão, não tem estrutura de campanha, porque era só ele, o PSOL e o PCB. E aí a candidatura ficava completamente travada, porque mesmo no segundo turno, você dividindo o tempo de TV de igual para igual entre os dois candidatos, a falta da estrutura partidária e toda a exposição que você perdeu na primeira fase da disputa acaba te mantendo com um certo desgaste considerável. Só que esse ano aconteceu uma coisa que é rara. Os partidos de esquerda se juntaram em Belém do Pará. Então, Edmilson está numa coligação com PT, Rede, UP, PCdoB e PDT. Uma coligação extremamente forte, que dá para ele o segundo maior tempo de TV, 1 minuto e 59 segundos. Além disso, tem inclusos aí 583 inserções de 30 segundos em cada canal. Um número grande de inserções comerciais. E ele consegue uma estrutura maior, mais dinheiro para a campanha, e isso se reflete no desempenho fortíssimo dele na primeira fase da disputa. Certo? Então o Edmilson nunca teve tanta chance de voltar para a cadeira de prefeito da cidade de Belém. Eu fui conferir também como que tá a situação dele nos diferentes espectros de eleitores. Ele só tem um ponto que chama atenção. É um ponto de fragilidade. Ele tem uma fragilidade entre eleitores de 16 a 24 anos na pesquisa espontânea, em que o nome dele não é mostrado. Com isso eu posso concluir o seguinte, é uma das apostas que a gente pode fazer. Esse pessoal de 16 a 24 anos é o pessoal que praticamente não conviveu com a gestão dele, de 97 a 2004, 2 mandatos seguidos. Então, o capital político dele, o que já se imaginava,
isso é mais uma evidência de que esse capital se dá pela aprovação da gestão dele, pelo menos por essa parcela que declara voto. Tudo bem? Não é gente que ficou conhecendo ele depois e nada disso. É gente com lembrança daquele momento. Mas isso não é espontâneo, quando você não mostra a lista de candidatos. Quando você mostra, aí ele aparece um pouco melhor entre esse pessoal de 16 e 24. Então mostra que eles não conhecem o Edmilson tão bem assim. Nesse grupo ele tem 18%, metade do que tem nos outros. Quando você pega a renda, escolaridade, cor de pele, sexo, tudo isso, os votos parecidos, tá legal? Bom, e não é talvez esse o único fator. Então, o que coloca o Edmilson como uma personalidade política forte é o legado da gestão dele. Além disso, a gente tem, na minha visão, outros 3 ingredientes que o fortalecem neste ano em específico. A insistência. Ele foi para segundo turno nas 2 últimas eleições, não conseguiu, vem nessa, certo? Nessas tentativas todas ele fica bem conhecido, o eleitor fica lembrando dele, pega da propaganda dele o que ele falava da gestão dele, e isso acaba mantendo constante a força política dele. Tudo bem? Segundo ponto, o vácuo que foi criado nos partidos opositores a ele. E eu vou entrar nisso, me aprofundar ao longo desse vídeo. E o terceiro, essa mega aliança, que não existia nos outros pleitos e agora vem com mais força, certo? Eu citei PCB. Se eu não me engano, a aliança dele era com PCdoB. Eu vou ver e colocar aqui na descrição caso eu tenha me enganado nos pleitos anteriores. Não me lembro ao certo. Em segundo lugar, como vocês veem no gráfico, tinha 10% no dia 2 de outubro e passou para 15% no dia 23 de outubro, o candidato Priante do MDB. Tá, o Priante ele é deputado federal, ele é o candidato apoiado pelo governador do Pará, o Helder Barbalho. Ele é primo de segundo grau do Helder, na verdade ele foi colocado como candidato pelo Helder. Tem o maior tempo de TV, 2 minutos e 55 segundos, o equivalente a 860 inserções. Não é muito mais que o Edmilson, mas é um número considerável. Isso, no geral, a gente vem observando. Candidatos com mais tempo de TV e estrutura de campanha mostraram, nas pesquisas comparativas entre fim de setembro e começo de outubro, e pesquisas do fim de outubro e início de novembro, uma alta, certo? Talvez necessariamente não suficiente para ter um bom resultado, mas uma alta que é explicada por essa questão. Bom, para isso, para a gente entender aí a força do Priante, vamos à avaliação do atual governador do estado do Pará. Como vocês podem ver, o Helder tem 42% de ótimo bom, 37% de regular, 19% de ruim péssimo, 1% não sabe ou não respondeu. Então, assim, não é o cara mais adorado do mundo na cidade de Belém. De qualquer forma, não tá nem de longe um problema à vista e o apoio dele dificilmente prejudica algum candidato, né? Afasta esses 19%, mas ao mesmo tempo pode juntar esses 42%. Então, a gente pode colocar nessa cesta aí boa parte dos 15% de votos que o Priante tem, e o que consolida ele na segunda posição, sem contar, claro, a estrutura de campanha e o tempo de TV. O terceiro candidato que vocês estão vendo aí é o Thiago Araújo do Cidadania. O Thiago Araújo do Cidadania, ele tinha 4 pontos percentuais e foi para 8 agora na pesquisa do fim de outubro. Gente, ele é apoiado pelo atual prefeito Zenaldo Coutinho. Vocês estão vendo aqui na tela agora a avaliação do Zenaldo Coutinho. 6% de ótimo bom, é muito pouco. 27% de irregular, 64% de ruim péssimo. Então a gestão do Zenaldo ela é pessimamente avaliada, tá? É muito mal avaliada. Tanto que um ponto interessante, quando o prefeito que apoia o candidato é muito mal avaliado, ele não aparece muito na campanha, é o caso. Quando você vai ver, levando em consideração a avaliação do prefeito, quais são as intenções de voto do Zenaldo, não faz diferença nenhuma. O Zenaldo tem mais ou menos uns 10% aí entre quem aprova a gestão do... Desculpa, o Thiago tem entre 10% de intenção de voto entre os que aprovam a gestão do Zenaldo, ao mesmo tempo que tem lá 8, 6 entre quem não aprova. Então, o negócio está se espalhando entre quem gosta e quem não gosta. Talvez o eleitor não esteja ligando muito ele ao nome, né? Porque o cara diz que o prefeito é ruim, péssimo, mas eu vou votar no candidato dele. Ou então, apesar disso, votarei. É alguma das duas questões.
Então isso chama atenção com relação ao Thiago. Mas o que chama mais atenção nessa candidatura é porque ela é a candidatura do PSDB, não à toa tem o apoio do prefeito do PSDB. O vice também é do partido. E esse grupo do PSDB, ele queria outra coisa nesse pleito eleitoral. Esse grupo do PSDB queria lançar o Simão Jatene, clássico político da região, como candidato à prefeitura de Belém. Só que no início de setembro, o Simão Jatene sofreu uma derrota da Assembleia Legislativa do Estado, tá? Por 34 votos a 6. Os deputados reprovaram a prestação de contas dele, da gestão como ex-governador até o ano de 2018. E o tornaram inelegível por 8 anos. No meio do pleito de municipal agora, ele vira inelegível por causa da prestação de contas como governador. Certo? Na verdade, a prestação de contas na candidatura de 2018. Da candidatura dele em 2018. Ele já tinha sido governador. Então, o Simão não consegue concorrer. E no lugar do Simão, o PSDB fecha esse apoio ao Thiago Araújo. Talvez o Simão fosse um grande candidato forte agora. Por isso que eu coloco um dos ingredientes que, na minha visão, fazem com que Edmilson se configure com mais força nesse ano, o vácuo político. Um vácuo criado pela ausência do Simão Jatene, que teria tempo de TV, teria estrutura partidária, seria bastante conhecido. E isso, na minha visão, é mais um ponto que beneficia Edmilson Rodrigues. O Thiago Araújo, ele tem 1 minuto e 24 de televisão, 413 inserções comerciais durante toda a campanha em cada canal. Aí depois, gente, tem o delegado federal Eguchi do Patriota com 7%, tá? Depois a Vavá Martins do Republicanos também com 7%. O Vavá Martins do Republicanos com 7%. Ele é pastor e deputado federal, e isso se reflete muito quando a gente vai ver de onde vêm os votos do cara, né? No eleitorado evangélico, ele tem 12% das intenções de voto entre os evangélicos. Rouba de todo mundo, principalmente do Edmilson. Não a ponto do Edmilson ser fraco desse grupo. Como eu disse, ele só pode ser visto como fraco nos de 16 a 24 anos e só na espontânea. E entre católicos, por exemplo, o Vavá tem 2% só. E outras religiões, 1%. Certo? Então é totalmente sustentado na questão religiosa. Totalmente. O Cássio Andrade do PSB tem 4%, o Gustavo Seffer do PSD tem 3%, tá? Ele é deputado estadual, é bolsonarista, certo? Vamos lá, Bolsonaro em Belém do Pará. Consideram em Belém a gestão Bolsonaro ótima, 11% do eleitorado. Boa, 19% do eleitorado. Regular, 30%. Ruim, 8%. Péssima, 31%. Não é um mar de rosas, mas não tá mal, tá na média do Bolsonaro no Brasil, né? Tem aqueles 35, 36% de aprovação no país, em Belém esse valor tá em 30%, um pouco mais baixo. E quando você pega a rejeição tem 39%, então é bem polarizado mesmo o negócio. Mesmo assim, o Gustavo Seffer não consegue subir, assim, o Bolsonaro, todos os candidatos dele, com mau desempenho. Não que não hajam outros que apoiem, eu destaco ele como mais alinhado, certo? Mário Couto do PRTB, por exemplo, é do partido do vice-presidente da República, Milton Mourão, tem 1% das intenções de voto. Guilherme Lessa do PTC com 1%, Dr. Jerônimo do PMB com 0%, Kleber Rabelo do PSTU com 0%, assim como Jair Lopes do PCO também com 0%. Brancos e nulos só 10%, não sabem, não respondeu 5%. Branco e nulo baixo em todo canto. Bem interessante isso, bem interessante. Vamos ver como vai ser no dia da votação. Vamos destacar 602 eleitores entrevistados entre os dias 21 e 23 de outubro. Novamente, cuidado, essa pesquisa ela foi feita há cerca de 20 dias atrás. E margem de erro de 4 pontos para mais ou para menos. Margem de erro também grande, dado um número um pouquinho menor de eleitores entrevistados. Então, bastante cautela, principalmente quando a gente está falando da disputa por quem vai para o segundo turno. Com essa margem de erro, o Priante e o Thiago Araújo estão aí, dentro da margem de erro, como possíveis candidatos. Então, vale essa atenção. Na pesquisa espontânea, a força do Edmilson fica ainda mais evidente, 32%. Aí o Priante com 11, Thiago Araújo com 5, Vavá Martins com 5, certo? Então, mostra bem interessante a força do Edmilson, e aqui o Priante está mais consolidado ainda. Ele tem 11% para quem tem 15% na pesquisa estimulada, é bom, é muito pouco a menos. Bom, gente,
Aí a gente tem cenários de segundo turno. Vamos para os cenários de segundo turno. Temos 2 cenários de segundo turno. O primeiro, Edmilson e Priante, 50-30. Muito bem, muito bom, Edmilson. Muito melhor do que estava em simulações de segundo turno nas eleições passadas que ele disputou. Certo? É o cenário mais provável esse. E o outro cenário, né? Ah, não, é só um cenário. Brancos e nulos 17%, 2% não sabem ou não responderam, né? Nesse caso é só um cenário que foi feito. Eu acho que deveriam ter sido feito 2 no caso, mas tudo bem. Também foi feito se embasando na pesquisa do início de outubro, e naquela realmente o sentido maior era fazer esse cenário exclusivamente, tá legal, gente? Rejeição, vamos para a rejeição. Priante 35%, Edmilson 29%, Mário Couto 27%, Gustavo Seffer 17%. Ninguém tem rejeição muito assustadora. Priante tem um pouco mais alto, mas empatado praticamente com o Edmilson. O Edmilson chama atenção para quem tá lá na frente com intenção de voto e é ex-prefeito. Quem é ex-prefeito, mesmo que tenha tido uma aprovação boa, no geral na rejeição o negócio fica mais pesado, porque todo mundo conhece o Edmilson. Então chama atenção que é baixo. Sim, tudo que eu estou dizendo aqui é na direção de que eu acho que o Edmilson vai ganhar, tá? Sim, pra mim tá um pouco consumado esse fato. Thiago com 17, Vavá com 17, Eguchi com 17, Cássio Andrade com 15 de rejeição em Belém, certo, gente? E aí eu quero pôr um outro ponto pra vocês. Onde está essa rejeição? No caso do Edmilson, essa rejeição é maior entre quem ganha mais de 5 salários mínimos. Vai pra 36. Entre quem ganha até um salário mínimo, ele tem só 23. De qualquer forma, não é nada absurdo, mas é o grupo onde ele tem maior rejeição. É interessante observar que nas intenções de voto, esse grupo não vota pouco nele comparado com os outros. Isso é bem interessante. O Mário Couto tem uma rejeição que chama a atenção, especialmente entre os mais velhos. Mas o Mário Couto tá lá embaixo, tá? Não sei porque os caras não gostam dele, do PRTB. O Priante tem uma rejeição principalmente entre quem tem ensino superior e ganha mais de 5 salários mínimos. Entre quem tem ensino superior, ele tem uma rejeição de 41%. 41% é bastante. Isso é um fato bastante que chama muito a atenção. Certo, gente? Bom, e é o seguinte, Edmilson, pela questão que a gente observou nas eleições passadas e pelas três questões que se colocam esse ano: insistência, uma chapa forte, uma união dos partidos de esquerda que não existia em cenários anteriores, e o vácuo de candidatos opositores a ele. Certo? Esses 3 fatores juntos, somados a um desempenho de quase vitória dele nos pleitos anteriores, pra mim, são um ingrediente da vitória esse ano. Então é minha aposta total no Edmilson. E digo mais, não duvido completamente, acho mais improvável, mas não duvido completamente de que Edmilson leve no primeiro turno. Porque ele tem 45% dos votos válidos contra 18% do Priante. 45%. Mais 5 de votos válidos e ele consegue deslanchar uma vitória, certo? 5% não sabem ou não responderam. Se 5% migrarem para ele, não seria nenhum absurdo, porque todos os 5 até seria mais improvável, mas a rejeição dele não é muito alta. Então há todo um cenário construído que pode favorecê-lo, na minha visão. Mas repito, essa pesquisa é do final de outubro. Sendo do final de outubro, o dobro de cautela, inclusive com a minha previsão. Não bote dinheiro na minha previsão. Certo, gente? Espero que tenha ajudado a esclarecer várias coisas sobre essa eleição em Belém. Foi difícil encontrar algumas coisas da eleição de Belém. Que nem Manaus, tinha poucas análises mesmo. Então eu tive que pegar os dados e ir montando na minha cabeça as análises. Não tinha nenhuma referência, assim, muito interessante. Se alguém tiver dicas de fontes aí de Belém nesse sentido, eu agradeço. Mas Manaus eu pedi também, ninguém sabe nada. Eu acho que não tem mesmo. Acho que a cobertura local do pleito não é muito boa. Mas seria legal se o pessoal aí do Pará e de Belém em específico esclarecesse. Gente, Porto Alegre, vídeo logo mais. São Paulo, vídeo longo. E acompanhe todas as outras capitais que eu já cobri. Domingo conto com vocês aqui no canal a partir das 4h30, meia hora antes de fecharem as urnas, meia hora antes das pesquisas de boca de urna com a nossa apuração. Até!